Eu convido os irmãos para a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos ler do versículo 21 ao 35. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 18, versículos 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-lhe, lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um seu irmão. Até aqui, irmãos. Vamos falar com Deus, pedindo orientação para esse momento. Senhor, a nossa gratidão por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui reunidos em família de Deus, para a pregação da Tua Palavra, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito ele venha nos instruir, nos capacitar para este momento, com coração de gratidão, Pai. Com coração para que possamos cada vez mais ter a consciência da necessidade de liberar perdão, para que o Senhor também possa nos perdoar. Essa palavra seja edificadora para muitos, para todos nós. Que possamos cada dia mais viver na plenitude do Teu Santo Espírito. Que possamos cada vez mais viver uma vida em comunhão com o Senhor, para gozar do privilégio de ser chamarmos amigos de Deus. Fica conosco, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, à luz desse texto, eu quero trazer a seguinte mensagem: a infelicidade de não perdoar.
O texto começa dizendo que, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? É interessante que Pedro ele faz uma pergunta a Jesus, mas ele mesmo responde. E Pedro, ele do ponto de vista humano, é como ele estivesse dizendo assim: Senhor, que o perdão tem um limite. Ou seja, Senhor, até 7 vezes, eu não aguento mais, chegou ao meu limite. Do ponto de vista humano, eu tenho um limite para perdoar. Essa é a intenção que Pedro está falando para Jesus, perguntando e ao mesmo tempo respondendo, da finitude de perdoar. Senhor, chega um momento que eu não tenho mais como perdoar porque eu estou cheio, não dá mais para perdoar. Mas, irmãos, vivemos num mundo decaído pelo pecado, onde predominam os interesses pessoais e financeiros. Sabemos que o valor temporal predomina, está acima do valor eterno. Porque o valor temporal é palpável, você vê fama, poder, riqueza. E o valor eterno não é palpável, ninguém vê. E o mundo vive como se Deus não existisse. O que interessa é o aqui e agora. Não há nenhuma preocupação com a vida eterna. Nós temos uma quantidade de pessoas no mundo, de mais de 8 bilhões de pessoas hoje. 5 bilhões e 500 milhões não professam a fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que não há salvação fora de Jesus. Ou seja, cada um hoje buscando fazer o seu pé de meia, sem se importar o que vem após a morte. E a pergunta que fazemos é: o que ocorre após a morte? A vida após a morte? Nós que temos esse conhecimento, nós que temos profundidade na palavra de Deus, entendemos o que ocorre após a morte. Só levamos a nossa alma. E essa alma entra em gozo ou sofrimento eterno. E aqueles que morrem em Cristo, há sim uma continuidade de vida. Que o próprio Jesus nos ensinou isso quando estava ressuscitando Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo, há uma continuidade de vida para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Mas o fato é que muitos querem no aniquilamento, morreu, acabou. Mas devemos ter o cuidado de filtrar tudo o que ouvimos de um líder religioso que fala em nome de Deus. O que você está ouvindo faz sentido para a sua vida? Hoje nós temos um número muito grande de desigrejados. 25 milhões de pessoas hoje são desigrejadas. Mas será que essas pessoas estão ouvindo o evangelho verdadeiro? Será que estão caminhando para realmente esse encontro com Deus? E a pergunta que nós fazemos: o que eu estou pregando, o que você está ouvindo aqui, vai melhorar a sua vida? É isso que tem que ser entendido. A noção de você estar ouvindo a pregação da palavra de Deus, uma pregação real, verdadeira, fundamentada na Bíblia, ela faz sentido, ela vai melhorar a sua vida? É claro. O que eu estou pregando vai ajudar você a ser uma pessoa melhor? Porque a palavra de Deus, ela é transformadora de vida. Quando você escuta a palavra de Deus de forma verdadeira, e que o Espírito Santo te convence do pecado, essa pregação faz sentido, ela muda a sua vida. Porque você vai ser melhor, porque você vai ser convertido pelo Espírito Santo. Você vai ter novidade de vida e você agora vai viver uma vida em comunhão
com o Senhor Jesus. Uma pregação verdadeira vai mudar a sua vida para melhor. Ou seja, devemos ter o cuidado de ouvir uma pregação que esteja de acordo com a palavra de Deus. Mas será que a percepção de Pedro é a de muitos líderes espirituais no dia de hoje? Será que muitos pensam igual a Pedro? Será que o perdão tem um limite, uma finitude? Será que diz assim, chega, não dá mais? Eu creio que muitos aqui já ouviram essa frase. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu só perdoo se Deus pedir para perdoar. Porque se isso não acontecer, eu vou levar isso para o túmulo. Alguém já ouviu isso aqui, com certeza. Mas o interessante, irmãos, é que no momento do culto, muitos têm um comportamento de um cristão verdadeiro. Mas fora do culto, alguns mudam o comportamento. Ou seja, perdoar é complicado na prática. O certo é que nós devemos muito a Deus, muito a Deus. E a pergunta que eu faço, você tem ideia de quanto você deve a Deus? Eu vou citar aqui o exemplo de uma mulher que ela tinha mais de 80 anos e ela foi hospitalizada por insuficiência respiratória. No final de alguns dias ela ficou recuperada, foi estubada e quando ela sai daquele momento ela pergunta quanto é a conta e a conta deu um valor lá, R$6.000. E a mulher começou a chorar muito, copiosamente. E perguntaram a ela, a senhora está chorando porque não tem dinheiro? Porque não podia pagar? Ela disse, não. Eu tenho dinheiro para pagar sim. Mas eu estou chorando porque esses poucos de que eu passei aqui, eu paguei R$6.000, estou pagando R$6.000. Mas eu não sei quanto eu devo a Deus pelo ar que Ele me deu de graça desde 86 anos. O que Deus me deu de graça, o que Deus deu tudo a mim, tudo de graça, tudo é graça. O ar que respiramos, a família, o lugar onde moramos, o lugar para se congregar, os livramentos, tudo isso é graça de Deus. E a mais importante é a graça salvadora, aquela que veio com o fundamento da salvação. Tudo é graça. Essa mulher, ela diz assim, quanto estou chorando, porque quanto eu devo a Deus? Ter todo o sentido perfeito, ter um corpo perfeito. Eu tenho certeza, irmãos, que alguém já ajudou e perdoou você. Já estendeu a mão para você. E você já estendeu também a mão para alguém. Eu já passei por isso. Alguém já me ajudou na vida e eu sou grato por isso. Eu tenho uma gratidão muito grande por aqueles que, família, amigos, irmãos em Cristo. Eu pessoalmente passei por 2 oportunidades que Deus me livrou. Deus foi generoso comigo. Onde eu tive à beira da morte. Mas o texto nos ensina que diz, no versículo 22, Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, aquilo que Pedro perguntou, do ponto de vista humano, que o perdão tem uma finitude, estou cheio, não dá mais. Jesus responde que o perdão tem que estar no infinito. Nunca se esgota. Não existe limite. Fica insustentável se dissesse, hoje foi a gota d'água. Chega, não quero mais. E eu quero dizer que ninguém está livre de ferir e ser ferido. Relações humanas que vivenciamos, é preciso liberar perdão.
Se você não perdoar e não for perdoado, eu fico pensando como ficariam as relações humanas. Um casamento, sua vida familiar, sua relação no trabalho, uma comunidade de fé, marido e esposa, pai e filho, empresa e empregado, pastor e a igreja. Essa relação, como se comportaria se não acontecesse a liberação de perdão? Quando nós observamos a criação de Deus, Deus criou apenas um casal. Eles são nossos representantes, ou seja, de uma única fonte. Mas Deus é poderoso, Deus criou todo o universo em 6 dias, pelo poder da sua palavra. Eu fico pensando, como é que você fabrica pão? É em série. Por que Deus não criou já todo mundo, muitos ao mesmo tempo? E nós seríamos descendentes de cada um de várias famílias. E eu fico pensando, se Deus tivesse povoado o mundo com vários seres humanos ao mesmo tempo, alguém acharia superior a outro. Ah, eu sou filho daquela família, eu sou filho daquela, eu sou filho daquela. E Deus, na sua sabedoria, Ele fez isso por quê? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos temos a mesma origem. Somos iguais e devedores do perdão de Deus. O perdão é o que caracteriza a diferença da bondade de uma pessoa. É o perdão que caracteriza a diferença da bondade de uma pessoa. Não é a doutrina pregada que faz a bondade de uma pessoa. Mas agora, no versículo 33 em diante, nós vamos ver agora que tem uma parábola que Jesus aqui conta. E a parábola nós sabemos que é uma história contada para revelar, ilustrar uma verdade espiritual. Ou seja, ele conta a história de um rei que resolveu ajustar as contas com seu servo, e ele devia 10.000 talentos. É muito dinheiro, 60 milhões de moedas. É impagável essa dívida. É impagável. Ele chama esse homem e diz: olha, eu quero receber essa conta. Você tem que me pagar. Que venda sua mulher, seus filhos, seus bens. E aí, se não pagar, você vai preso. E esse homem, prostrando-se reverente na frente desse rei, seja reverente, seja paciente comigo que eu te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandando embora e perdoou a dívida. Era uma dívida impagável. Mas aquele homem foi perdoado, mandou-lhe quem lhe deveria, foi perdoado. Mas esse texto representa Deus nos perdoando, pois uma dívida era impagável. Esse rei aqui nessa parábola é Deus. O rei representa Deus e o servo representa cada pessoa que tem uma dívida espiritual com ele. Esse texto é Deus, essa dívida é impagável. E a nossa dívida com Deus é impagável, irmãos. A dívida do servo com o rei é impagável, assim como a dívida da humanidade com Deus. Essa parábola diz assim: olha, a dívida que nós temos com Deus é impagável. O perdão do rei demonstra a graça e a misericórdia de Deus, que perdoa nossos pecados. O servo que não perdoa seu conservo demonstra falta de gratidão e compreensão da graça que recebeu. E agora aquele homem que foi perdoado de 10.000 denários, 60 milhões de moedas, é uma conta que fazemos, enquanto o conservo seu que devia
Uma coisinha pequena, devia 100 denários, 100 moedinha. 60 milhões de moedas para 100 moedas. E ele agarra aquele homem, sufoca, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: ser paciente comigo que te pagarei. Ele implorou: não faz isso comigo. Ele, entretanto, não quis antes, indo e o lançou na prisão até que ele saísse a dívida, saudasse a dívida. E seus companheiros, vendo aquilo, se entristeceram e foram contar aquilo ao seu senhor. E esse senhor disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida que tu me suplicaste, mas devias igualmente compadecer-se do teu conservo, como eu me compadeci de ti. Perdoar e ser perdoado. Assim também meu Pai Celeste os fará, se no íntimo não perdoar cada um dos irmãos. Irmãos, interessante que o servo que não perdoa seu conservo demonstra falta de gratidão e compreensão da graça que recebeu. E essa parábola enfatiza que assim como o rei perdoou o servo, esse rei é Deus, Deus perdoa aqueles que se arrependem e buscam o perdão. Deus perdoa aqueles que se arrependem e buscam o perdão. No entanto, se não perdoarmos aos outros, também não seremos perdoados por Deus. Você é uma pessoa agradável, elogiada, mas quando você não faz 100%, essa diferença chama-se ingratidão. Você faz 99% para uma pessoa. Faltou 1% de você fazer. Esse 1% que você fez, que a pessoa ficou insatisfeita, esse 1% chama-se ingratidão. Esse é o conceito de ingratidão. Mas esse texto mostra que a nossa dívida com Deus é impagável. Esse rei é Deus. E isso nos obriga a ser o perdoador para com o outro. Nós temos uma dívida impagável com Deus. Nós tornamos perdoadores porque fomos perdoados por Deus. Devemos perdoar com a mesma regra que fomos medidos. Quem foi incapaz de perdoar, é incapaz também de receber perdão. E eu fico aqui pensando a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, interessante, quando nós lemos, diz: o pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então a pessoa, ela começa a orar o Pai Nosso, para Deus perdoar, e Deus tal e tal. E aí, quando chega a hora dela perdoar, ela não perdoa. Você está fazendo uma oração contra você mesmo. Porque você pede o perdão de Deus, que Deus te perdoe, mas você não perdoa. Então essa oração está lhe condenando. Uma oração que é para te abençoar, ela está te condenando, porque você não está perdoando. Você quer o perdão de Deus, mas não perdoa. Cuidado com a oração do Pai Nosso. Mas o fato, irmãos, é que pessoas ingratas não sabem perdoar. Gratidão pode avivar o perdão. A pessoa nunca faz o suficiente. A pessoa faz, mas a lógica é que não fez mais do que a obrigação. Você fez 99%. E você não fez mais do que a obrigação. Você vai entender que as pessoas ingratas, elas são duras, são rígidas, são exigentes. E aquele espacinho que nós deixamos de fazer, isso se chama ingratidão. Esse é o conceito de ingratidão. Esse homem não tem sentimento do que o rei fez por ele. Esse homem não tem sentimento do que Deus fez por ele. Ele perdoou uma dívida impagável, mas daquela quantidadezinha mínima ele não perdoou. Ele não conseguiu ser bondoso. Deus é o Senhor que perdoa. O que faz
cada um de nós ser parecido com Deus é nossa capacidade de perdoar. E eu quero concluir dizendo, irmãos, que perdoar é uma decisão a ser tomada. Aquilo que você sofreu não tem mais nenhum significado. Como uma pessoa nunca tivesse ofendido. Esse é o conceito de perdão. Aquilo que você sofreu não tem nem mais nenhum significado. É como eu nunca tivesse ofendido você. E o cuidado que nós temos que ter é que uma oração de uma pessoa com mágoa não chega a Deus. Pessoa magoada, a oração não chega a Deus. Porque a pessoa magoada, ela não está com intimidade com Deus. Ela guarda uma mágoa, ressentimento. Agora, é evidente, quando você tem um problema muito grave, você perdoou, está perdoado. Mas você não é obrigado mais a andar de mão dada junto com aquela pessoa. É como um jarro trincado, você perdeu a confiança. Mas está perdoado, Deus te abençoe. Você ora por ela para que Deus abençoe. Uma pessoa que não perdoa, continua com mágoas e ressentimentos. E quando morrer, terá uma grande surpresa. É por isso que Jesus disse que não há limite para perdoar. Do ponto de vista humano, Pedro disse até 7 vezes. Pedro ali, na questão humana, ele entendia que tinha um limite para perdoar. Chega! Não dá mais. Jesus disse é infinito. Não há limite para perdoar. Do ponto de vista de Deus, não há limite para perdão. Você vai perdoar até o dia da sua vida. Porque você vai ter sempre, nesta vida esse mundo decaído pelo pecado, dificuldade, vai ter, passar por problemas e mais problemas, traições, você vai ser enganado, vai passar por ingratidões, até o último da sua vida. E você vai ter que perdoar infinitamente. Mas muitas vezes, as pessoas fazem o mal, e esse mal se transforma em bem. Foi o que Deus fez com José, quando foi vendido pelos seus irmãos. Eles pensavam que estava fazendo mal a José, por inveja. Mas aquele homem que tinha uma comunhão com Deus, aquele homem, ele se tornou governador do Egito. E aquele homem com aquela grande seca de 7 anos, 7 de fartura e 7 de seca, ele teve a sabedoria dada por Deus de guardar mantimento para que toda aquela região e a circunvizinhança não morressem. E se aquilo não acontecesse, até os próprios hebreus tinham morrido. Então, Deus transformou ali o mal em bem, através do perdão. José perdoou, através de uma convivência harmoniosa. Muitas vezes as pessoas são orgulhosas e o orgulho não leva a nada, a lugar nenhum. Perdão requer humildade. Mas a maior parte das doenças são causadas pela falta de perdão. Pessoas com ira, pessoas com ódio, com raiva, mágoa e rancor, adoecem emocionalmente e fisicamente. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que a falta de perdão gera doenças psicossomáticas que vão se acumulando. Se você não perdoa, guarda mágoas, é uma evidência que você não foi perdoado por Deus. Se você não perdoa, guarda mágoas, é uma evidência que você não foi perdoado por Deus. Não é uma pessoa convertida e, consequentemente, não terá salvação. Porque aquele que não perdoa não será perdoado por Deus.
Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, cuidado. Tenham muito cuidado com o Pai Nosso. Muitos estão indo para as igrejas, ouvindo a palavra de Deus, têm um comportamento dentro de um templo, dentro da igreja, mas lá fora a prática de vida é diferente. Totalmente diferente do que prega a palavra de Deus. Minha oração é que você tenha cuidado com a questão do perdão. Tenha cuidado com a questão do perdão. A infelicidade de não perdoar é uma coisa triste. Reflita sobre esse momento que nós vivenciamos aqui agora. Amém, irmãos? Vamos mais uma vez orar e falar com Deus. Agradecer por esse momento. E eu convido aos irmãos para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, Pai. Essa palavra que ela traz tantas lições para a nossa vida, Pai. Este homem, ele foi perdoado por Deus. A nossa dívida com Deus é impagável. E Deus perdoou, porque ele clamou aos pés do Senhor, ele foi perdoado. Mas ele foi suscitado a perdoar, e ele não perdoou. Temos que ter o cuidado, Pai. Quando nós oramos ao Senhor, pedimos que Ele perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados. E nós não perdoamos os nossos. Deus não se agrada. Se você não perdoa, Deus também não perdoa. Se você não libera perdão. Consequentemente, esses que passam por essa situação terão uma grande surpresa quando morrer. Porque não há salvação para quem não perdoa. Não há salvação para quem guarda mágoa. Não leve isso para o túmulo. Porque aquele que não perdoa está fadado à morte eterna. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado por tudo que o Senhor fez e fará por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.